Muito bom dia, cidade de Manaus, muito bom dia, estado do Amazonas. Estamos ao vivo, entrando na nossa casa, pedindo a sua licença, desejando tudo que é de melhor nessa vida, em mais uma edição do seu programa Exija Seus Direitos. Fique à vontade, seja muito bem-vindo, porque hoje nós vamos tocar em assuntos muito pertinentes, muito importantes para a sua vida, como a presença do juiz Adalberto Carim, que está presente hoje em nossos estúdios. Daqui a pouquinho o doutor vai comentar conosco um assunto super importante no Brasil inteiro, que é a Semana Nacional de Conciliação. Nós vamos, inclusive, abrir o programa Exija Seus Direitos com a presença do nosso juiz auxiliar da Corregedoria. E nós temos também, entre outros assuntos, que você vai conferir agora os destaques, empresa não deve expor o consumidor a constrangimentos com cobranças inexistentes. Muitas pessoas já passaram pela situação de receber insistentemente ligações de cobrança em horários inoportunos, muitas vezes aos domingos e até mesmo no telefone do seu trabalho. A questão é que você, enquanto consumidor, não é obrigado a suportar esses incômodos. Estas e outras notícias você confere nessa edição do programa Exija Seus Direitos de hoje, 9 de novembro, quarta-feira, que começa agora. Muito bom dia para você, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia nesse programa que há 20 anos faz parte da família amazonense. É com muita honra que estamos aqui, substituindo provisoriamente o nosso querido deputado federal Marcos Rota e futuramente, em janeiro, nosso vice-prefeito da cidade de Manaus. E estamos aqui para fazer esse trabalho com muita responsabilidade em relação ao legado deste programa, que é de exigir os seus direitos de consumidor, estar ao seu lado e também, é claro, sem esquecer o lado do ser humano. Então, minha gente, esta semana, hoje, o Brasil inteiro está tratando, o judiciário brasileiro está com a Semana Nacional de Conciliação. E é claro, para explicar isso para você, nós solicitamos ao Tribunal de Justiça, e foi gentilmente cedido o seu tempo, doutor Adalberto Carim, que é um querido amigo conhecido nosso há 20 anos, hein, doutor? Seja muito bem-vindo a este programa. Bom dia, Meike. É uma honra grande estar aqui no Exija Seus Direitos, saudar você, os teus telespectadores, como você disse, esse programa que é um programa da família amazonense. Exato. Doutor Adalberto, quando se fala em conciliação, qual é o principal objetivo do Tribunal de Justiça do Amazonas em relação a esse assunto? Olha, é importante deixar isso muito sedimentado, muito claro para o teu telespectador. Hoje, o Poder Judiciário não se concentra mais em cifras. A ideia não é só a obtenção de números, a ideia é de promoção da cultura da pacificação. É a cultura da conciliação, da socialização. Hoje nós entendemos que o magistrado ele não é mais só a boca da lei, ele não é mais só aquele que está lá sopesando os fatos na audiência, ele também é um pacificador social. Acaba humanizando também a figura do juiz? Acaba humanizando a figura do juiz para que a sociedade compreenda que o juiz é um cidadão como todos os outros e que tem interesse que essas resoluções, que essas disputas sejam resolvidas a bem da pacificação social, a bem do aperfeiçoamento das condições da sociedade. Doutor Carim, nós temos uma quantidade muito grande de processos, ou seja, cada juiz acaba sendo muito assoberbado, ou seja, uma quantidade muito grande. Exatamente. Cada um tem que se responsabilizar por situações de N vidas. Essa Semana Nacional de Conciliação, este termo, é para agilizar o judiciário? A ideia é essa. Nós teremos, inclusive, uma pré-conciliação do 16 a 18 de novembro, e a semana propriamente dita, que é de 21 a 25 de novembro. Okay. A ideia, na verdade, é óbvio, dar vazão a esses processos, estão ali alguns acumulados, há poucos dias atrás eu estive dando uma estatística do percentual de juízes, como é pequeno, como é diminuto esse percentual para uma população como a nossa de mais de 2 milhões de habitantes. Sim. Então você tem estados como o Amazonas que tem aí uma carência muito grande de magistrados. A ideia é que as pessoas, nessa semana de pré-conciliação inclusive, possam resolver situações que provavelmente só seriam levadas ao crivo do juiz lá para julho do ano que vem.
Então as pessoas terão essa oportunidade, o cidadão terá essa oportunidade de se dirigir à vara ou juizado onde está tramitando o seu processo, não é? Até o dia 11, por sinal é bom salientar isso, ele tem essa oportunidade de fazer com que o seu procedimento seja incluído na Semana Nacional de Conciliação. Ou seja, resolver essa disputa, resolver essa dor de cabeça, ter, na verdade, a solução do seu problema e parar de pensar nisso, que eu tenho certeza que numa crise econômica como essa, em que uma miríade de problemas acontecem, certamente uma ação a menos ou uma preocupação a menos é muito na vida da gente. Doutor Adalberto, o senhor tocou num ponto muito importante para a gente passar para as pessoas. Um processo instaurado, que aí tem a parte da acusação, a parte da defesa, e o juiz está lá para defender, para se posicionar perante a lei. Doutor, a Semana Nacional da Conciliação acaba sendo um instrumento que a população tem justamente para facilitar para esse acesso do judiciário? Bem, que a gente quer que esse acesso ele seja cada vez mais legítimo, ele seja cada vez mais rápido, mais célere e mais efetivo. Mais popular, né, doutor? A gente mais pode colocar? Mais popular. A ideia é que essa semana, que essa conciliação, que esse procedimento conciliatório que está lá previsto no novo Código de Processo Civil, ele não seja mais limitado ou restrito a uma única semana. Que ele seja uma prática, como costuma dizer o nosso Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Aristóteles Turi. Abraço, doutor Turi. Um abraço grande a ele. Que esse procedimento seja algo do cotidiano, do dia a dia. Quer dizer, 365 dias por ano, nós estaremos centrados na possibilidade de compor, de conciliar, de pacificar e resolver, que é o principal. Doutor, o senhor que é o operador dessa balança aqui, muita honra, o senhor cumpre sua função tão importante, tão importante na nossa sociedade, principalmente na vara de meio ambiente. Obrigado. Doutor Carim, eu quero dizer para o senhor o seguinte, o senhor fez um comentário conosco, eu não posso deixar de passar, gente, porque este programa defende e exige os seus direitos de consumidor. A gente está aqui com a audiência espetacular da Band Amazonas, nós estamos em praticamente todo o estado do Amazonas e, é claro, aqui para cumprir o seu papel. Então, hoje nós temos um juiz de direito presente aqui que vai dar justamente a sua ótica, a ótica do juiz de direito. Doutor Carim, aproveitando para finalizar a sua entrevista, qual é a principal dica que o senhor tem para as pessoas em relação, de uma forma geral, em relação a procurar a justiça? Olha, essa é uma chance muito oportuna, muito interessante. Até o dia 11, você que está aí e pretende resolver um problema, eu vou falar de que ordem, doutor? Olha, assim, bem popular. Uma pendência financeira, uma dívida com a água, com a energia elétrica, com a televisão por assinatura, uma questão relacionada à partilha de bens, uma situação relacionada à pensão alimentícia. Sim, senhor. Você que tem isso como um óbice, como um obstáculo na tua vida, procure uma unidade da justiça, procure a vara ou o juizado onde seu processo está lá tramitando e venha fazer parte dessa Semana Nacional de Conciliação, porque o nosso objetivo, o nosso propósito é resolver o seu problema, fazer com que o seu problema seja efetivamente resolvido. Então, você que está em casa assistindo o Exija, fique à vontade para ter esse contato com o Tribunal de Justiça. Você pode ligar para os nossos telefones, para a nossa produção, que a gente vai encaminhar para a assessoria do doutor Adalberto Carim, para a corregedoria e principalmente quando ele falou, uma oportunidade maravilhosa. Então, doutor, fique à vontade para se despedir. Olha, eu quero agradecer essa oportunidade, dizer que é importante que o Judiciário esteja aqui em programas da importância como o seu. Esse contato direto com o jurisdicionado, com a população, com o teu telespectador é importante. Essa semana para nós, como eu disse, ela tende a se perenizar. Nós vamos realizar 365 dias por ano essa conciliação, a promoção dessa pacificação. Essa é uma imagem do juiz do século XXI, o magistrado do século XXI, ele deixa de ser a boca da lei para ser o que ele é, um pacificador social, um fomentador da paz na sociedade. E é isso que a gente quer que a população enxergue. Muito obrigado pela sua presença, doutor Adalberto Carim. Fique muito à vontade e estamos à disposição. Conte com esse programa sempre que vocês tiverem necessidade de divulgar causas importantíssimas para a população. O Exige Seus Direitos também vai cumprir o seu papel como utilidade do nosso público. Obrigado a vocês por estar aqui. Abraço. Olha só suas palmas aí, doutor. Obrigado. Parabéns. Minha gente, agora nós estamos iniciando nosso programa com essa belíssima entrevista, principalmente para facilitar a sua vida, a sua compreensão em relação à figura do juiz, à figura do Tribunal de Justiça, que você pode sim procurar o Tribunal de Justiça, pode ligar inclusive a nossa produção em relação a essas pendências que o nosso próprio juiz corregedor comentou conosco. Então fique à vontade para falar com a nossa produção, que a gente vai fazer questão de encaminhar essas informações para o Tribunal de Justiça. E nesse momento eu quero chamar o nosso quadro Procura-se,
que nós temos aqui uma função social importantíssima, minha gente. Nós estamos aqui para exigir os seus direitos de consumidor, mas também para olhar o ser humano, as famílias. E é claro que esse quadro tem esse objetivo de reatar os laços familiares. Então eu quero que você confira essa história de hoje da Lídia Cristina, que tem 30 anos e sonha poder conhecer o pai dela, na reportagem de Valesca Martins. Confira. A Lídia Cristina Ramos dos Anjos tem 30 anos de idade e o sonho de conhecer uma pessoa muito especial na vida dela, que é o pai. Infelizmente, ela tem poucas informações, não teve a oportunidade de conhecê-lo porque ele sumiu quando a sua mãe ainda estava grávida, né? Exatamente, ele sumiu e tinha já 7 meses de gravidez a minha mãe, ao todo eles tinham 8 meses de relacionamento. Aí nessa ida a mamãe nunca mais encontrou ele, até hoje eu tenho muita vontade de conhecer ele. E estou aqui no programa para realizar esse meu sonho. Na verdade, as informações que ela tem são realmente muito poucas. A mãe dela, a dona Ana Marta Ramos dos Anjos, contou que teve um relacionamento com um senhor de nome Hugo, na época um jovem, né, de nome Hugo. E com cerca de um mês de namoro, ela engravidou. Até os 7 meses de gestação, ela teve contato com ele, mas ele precisou fazer uma viagem com a mãe dele. E aí, dessa viagem, ela não teve mais contato, né? Exatamente, ele teve que viajar com a mãe dele, que naquele tempo estava doente, teve que fazer um tratamento em Rio de Janeiro. Aí nessa ida, quando a minha mãe retornou para o Urucará, de onde ela é de origem, quando ela voltou, ela não encontrou mais ele até hoje, não soube mais notícias. Quando eles tiveram esse relacionamento, eles moravam no Flamanal. Isso, no antigo Flamanal, que hoje em dia parece que é Planalto lá, se eu não me engano, um bairro novo. E de lá tiveram só esse relacionamento e nada mais. E você disse que é uma busca que você já vem há algum tempo, né, atrás de uma informação, e você soube através de uma tia que ele teria sido visto lá na Constantino Nery, foi isso? Exatamente, ele teria sido visto lá na Constantino Nery há muitos anos atrás. Essa minha tia passou essa informação para minha mãe. E de lá, a minha mãe me passou essa informação e eu comecei a buscar por ele. Só que um antigo morador lá falou que ele, de vez em quando, vem em Manaus, que ele mora exatamente em Porto Velho. Ele só vem em Manaus por passeio. Isso, exatamente. Aí ele aparece que... Aí retorna para onde ele mora, que é Porto Velho. Já tem muito tempo você está atrás dele? Já tem 30 anos que eu tenho muita vontade de conhecer ele, ver quem é ele e poder abraçar e chamar de pai. Eu procuro que, se ele estiver assistindo essa mensagem, que ele possa vir me conhecer, porque eu tenho muita vontade e ele já tem uma neta. A minha filha tem, 12 anos e ela me cobra: mãe, quem é meu avô? Queria conhecer muito. Então eu procuro sempre estar atrás dele, só que eu nunca consegui encontrar ele, nunca consegui chegar exatamente à informação de onde realmente ele está, de onde ele veio, da origem, porque minha mãe também tem poucas informações, que há muitos anos atrás, há um tempo atrás, eles eram muito novos, entendeu? A minha mãe tinha 16 anos, meu pai tinha já uns 30 anos, 30 e poucos anos. Então hoje em dia ele pode ter uns 60, mais de 60 um pouco. Então, por favor, se o senhor está me ouvindo, se o senhor conheceu Ana Marta Ramos dos Anjos em 1985 para 86, realize esse meu sonho. Eu só quero só lhe conhecer. Você sonha assim em dar um abraço? Muito. Todo dia dos pais eu sonho em abraçar e dizer ao meu pai: feliz dia dos pais. Apesar da gente não ter vivido junto esses 30 anos, mas isso não tem nada a ver, não interfere o nosso relacionamento. Eu amo o senhor demais, apesar de não conhecer. Mas, por favor, me dê essa oportunidade de conhecer o senhor. A gente está chegando perto de uma época que as pessoas ficam muito tocadas, que é o Natal. E essa seria uma oportunidade, seu Hugo, de vocês reviverem, de vocês retomarem essa história. O seu Hugo, que em alguns momentos, ou por brincadeira, ou talvez seja o nome dele real, ele dizia para a dona Ana Marta que ele se chamava Hugo Leão. Mas a gente não sabe de fato se o Leão é um sobrenome, se é um apelido, ou se era apenas uma brincadeira. Mas, seu Hugo, o tempo passou. Sua filha está aqui hoje, ela tem 30 anos. Essas lágrimas são lágrimas de uma filha
que ao longo de todos esses anos alimenta o sonho de poder ficar frente a frente com o senhor, de dar apenas um abraço. Então se permita, eu costumo dizer que amor nunca é demais. Então o senhor hoje tem essa filha, tem uma neta, e o senhor tem a oportunidade de se deixar amar e de amar também. Então, se você conhece o seu Hugo Leão, ele que vive nessas indas e vindas de Porto Velho, se você tem alguma informação, ou até melhor, seu Hugo, se o senhor está assistindo nosso programa, pega o telefone e liga para a nossa produção, porque tudo que essa mocinha quer é poder ficar frente a frente e dar o tão sonhado abraço no seu pai, né? Só um abraço, pai, te peço. Por favor, apareça se você está assistindo essa mensagem, que toca no seu coração. Que o Senhor venha me conhecer, só quero lhe conhecer, não quero mais nada, somente isso, realizar esse grande sonho que já faz 30 anos, que eu carrego dentro de mim, dentro do meu peito, essa louca vontade de lhe conhecer. Para mudar essa história, é só você pegar o telefone e ligar para nossa produção. Muito obrigado, viu, Lídia? Muito obrigado por confiar no nosso programa, no nosso trabalho, no Exija Seus Direitos, na Band Amazonas, e expor o seu coração e falar com o coração, com toda a emoção que você tem. Nós estamos do seu lado. Parabéns por buscar o programa Exija Seus Direitos e colocar o seu caso para todo o Amazonas ver. É um drama, sim. Essa senhora, jovem senhora que está aí, fez 30 anos de idade e ela sonha. Tem esse sonho que jamais vai deixar de nutrir, que é de conhecer o seu Hugo Leão, que conheceu a mãe dela era adolescente, a dona Marta. Tiveram um relacionamento, namoraram, a dona Marta engravidou, e aí o seu Hugo perdeu o contato. Independente de qualquer coisa, minha gente, o mais importante é que nós temos uma filha que não vê a hora de apresentar a filha dela pro vovô. Então, seu Hugo, se o senhor estiver assistindo esse nosso programa, e eu quero falar com os meus amigos do bairro Flamanal, na cidade de Manaus, que de repente alguém que conhece o seu Hugo Leão, ou então alguém que tem parentes que está sempre viajando para Porto Velho, você pode mandar o link do programa. Eu já falei isso várias vezes aqui. A gente tem pelo YouTube, todo dia a Band Amazonas disponibiliza o link do programa. Basta você entrar no youtube.com/Band Amazonas. Tem lá Exija Seus Direitos. Você pode pegar o link, copiar o link, botar no WhatsApp, mandar para o pessoal. Enfim, a gente rompe as fronteiras dessa maravilhosa audiência da Band Amazonas e pode chegar no coração das pessoas. Então, eu estou pedindo aos meus amigos do Flamanal e de uma forma geral, você que tem contato com as pessoas de Porto Velho, ou então de repente se o seu Hugo estiver assistindo a gente, seu Hugo, o senhor tem uma filha linda, uma neta linda, que tem esse sonho de poder lhe conhecer. E a gente está aqui para facilitar totalmente esse contato. Então, entre em contato com a nossa produção, fique à vontade. A produção do Exija Seus Direitos fica das 8 da manhã até as 2 horas da tarde, todos os dias aqui na Band Amazonas, na André Araújo. Esse telefone é seu. Esse quadro é seu, minha gente. E a gente está torcendo, dona Lídia, que Deus lhe abençoe grandiosamente. E tamo junto. O nosso Deus é o Deus do impossível. Então, quem sabe, alguma dessas pessoas maravilhosas que estão nesse momento assistindo esse programa conhece o Hugo Leão e resolve, poxa, de repente eu vou ligar para ele, pode ser que seja. E aí então é só pegar o contato, fazer o contato com a nossa produção, e aí Papai do Céu no comando sempre. Agora, minha gente, e nesse momento o programa Exija Seus Direitos vai a um breve intervalo comercial. Não saia da Band que tem muito mais informação para você. Muito obrigado pela sua audiência. Exija Seus Direitos está de volta. Gente, chegou a hora da gente cumprir então o nosso compromisso diário de aumentar o seu entendimento em relação ao Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Então fique ligado para a Dica do Dia com Valesca Martins. Quebra do cartão bancário. Se o correntista tomou cuidado em seguir todas as orientações de uso do cartão e o mesmo quebrou ou ficou preso dentro da máquina do caixa eletrônico, o ônus pela emissão de um novo cartão é de responsabilidade da instituição financeira. Muito importante isso, todas essas dicas retiradas do Código de Defesa do Consumidor. Então, esse é um serviço que a gente presta, é mais um serviço que a gente presta para fortalecer o seu conhecimento em relação aos seus direitos de consumidor, minha gente. Nesse momento, eu quero aproveitar, nós temos um compromisso aqui.
nosso, deste programa, sempre que possível, de fortalecer o seu entendimento, para lhe dar mais informações preciosas para você poder discutir e exigir os seus direitos de consumidor. Você tem à disposição este programa, que por uma trajetória de 20 anos, construída sol a sol, dia a dia, já fala por si só. Então, esse é o objetivo principal desse programa, de dar condições de poder fazer você exigir, defender os seus direitos de consumidor. Então, eu vou até sentar aqui para te chamar para assistir essa matéria de hoje, minha gente. Porque a gente vai falar de um assunto, como sempre, muito importante e que, infelizmente, muita gente sofre. O que eu estou me referindo? A questão do constrangimento. Ou seja, o devedor sofrer nas mãos de quem deve, né? Então, várias pessoas, isso é comum demais, minha gente. É comum demais. E às vezes eu até vou dar uma ressalva aqui, que muita gente comete esse tipo de constranger uma pessoa que está devendo, até mesmo sem saber do Código do Consumidor. Então você vai saber a partir de hoje, meu amigo, porque tem uma matéria falando desse assunto em relação a constrangimento, que inclusive está previsto no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Então acompanhe aí a matéria da nossa jornalista Valesca Martins. Confira. Muitas pessoas já passaram pela situação de receber insistentemente ligações de cobrança. A prática é mais comum do que se imagina e a verdade é que ninguém gosta de atender diariamente as chamadas em horários inoportunos, muitas vezes aos domingos e até mesmo no telefone do seu trabalho. A questão é que você, enquanto consumidor, não é obrigado a suportar esses incômodos. O artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que nenhum devedor pode sofrer qualquer tipo de constrangimento, principalmente no seu ambiente de trabalho, e também não pode sofrer ameaças. Além disso, o artigo 71 do mesmo Código considera infração penal quando as empresas utilizam nas cobranças de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente ao ridículo ou interfira no seu trabalho, descanso ou lazer, sendo a pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. As cobranças, elas não podem ser abusivas, né? Nem expor o devedor a humilhação, a qualquer tipo de vexame. Então, é um direito do credor, né, cobrar. Porque ele é o credor, tem aquela pessoa que está devendo, é um direito cobrar. Mas esse direito, ele tem um limite, né? Ele não pode ser extrapolado, não pode submeter o devedor a constrangimentos, a vexames, a humilhações. Por exemplo, ficar ligando reiteradamente, ligando para o trabalho, que aí cria até uma situação mais complicada que pode até causar problema no ambiente de trabalho em razão disso. Não pode. A cobrança tem que ser feita de um modo que não submeta essa pessoa a qualquer tipo de vexame. Se as contas já foram quitadas, basta informar que já efetuou o pagamento. Caso contrário, mesmo se tiver inadimplente, a empresa não pode insistir na cobrança, de modo que leve ao constrangimento. Se a situação causar vexame, você pode requerer uma indenização. Há também casos de cobranças indevidas que ocorrem mesmo quando não há pendência ou atraso. Nessa situação, se o nome for negativado decorrente de uma conta paga, há em tese direito à indenização. É possível ainda receber o valor em dobro, caso tenha feito o pagamento do valor indevido. Se você for cliente vítima de cobranças vexatórias, entre em contato com a empresa, guardando o número de protocolo ou e-mail enviado e tudo que puder comprovar o fato e denuncie. Foi cobrado, pagou por um débito que já havia sido quitado, a pessoa tem direito à repetição do indébito, ou seja, receber em dobro aquele valor. Gente,
um assunto muito importante para que você tome conhecimento dos seus direitos de consumidor. Então pare e pense. Relação do consumidor é o credor, quem tem direito a receber o seu dinheiro, por exemplo, no caso, e tem o devedor, a pessoa que deve. Então vamos aprendendo logo por aí. É o credor, é o cara que você está devendo. Só que esse credor, ele tem deveres. E entre esses deveres, ele não pode submeter quem deve, o devedor, à humilhação, a constrangimento, né? E aí eu vou até citar o que saiu na reportagem, que justamente foi retirado do Código de Defesa do Consumidor, como a Valesca procurou, fez a pesquisa direitinho. O devedor não pode sofrer ameaça, não pode sofrer coação, que é aquela coisa da presença física, o constrangimento físico, claro que aí a gente é fácil de interpretar, e nem tipo de afirmação falsa, que é aquela coisa da pessoa aproveitar e sair xingando. Então, gente, isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. O artigo é o 71 e você pode pesquisar. Código de Defesa do Consumidor, CDC, pode jogar. Artigo 71. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se você é credor, ou seja, você está no seu direito, você vai perder a sua razão e pode sofrer uma ação. Meu amigo, e a ação, ela pode ser até criminal. Ou seja, você pode ser submetido, se condenado, a 3 meses até 1 ano de cadeia, além de multa. Então é um assunto muito sério, que a gente faz questão de passar, de esmiuçar. Muito obrigado, doutora Zenise Tamer, que sempre tem colaborado com esse programa, Exige Seus Direitos, para facilitar o seu entendimento. Então, aí a Valesca fez a matéria de forma bastante didática para que você entenda que não se pode humilhar, coagir, né? Submeter a vexame o devedor. E, infelizmente, aí eu volto a falar, às vezes as pessoas até nem sabem que o devedor tem esse tipo de direito. Então você que está nessa situação delicada, você merece, acima de qualquer coisa, respeito. E se você se põe para negociar, meu amigo, você já tem pelo menos 50% para resolver de chance. Nós tivemos aqui um juiz de direito falando sobre isso. Conciliação nada mais é do que sentar as partes. Quem está acusando, quem está se defendendo e o juiz aqui para agilizar o processo. Essa Semana Nacional é excelente para isso. Então procure o Tribunal de Justiça, nesse sentido, se você tiver informações, quiser, até mesmo, caso que você esteja passando, para agilizar, e aproveite aí que a Justiça está com essa Semana Nacional de Conciliação. E eu torno a reforçar essa informação para você, que é muito importante. As pessoas que são os credores, ou seja, quem tem dinheiro para receber, não pode destratar quem está devendo. Não pode humilhar quem está devendo. Não pode, de forma alguma, submeter essa pessoa a qualquer tipo de constrangimento. Porque senão, você, apesar de ser credor, pode ser submetido às sanções da lei. Então, nós esperamos, enfim, que você tenha compreendido esse assunto que é tão importante, tão relevante, até porque você vai ficando mais por dentro. Esse é o nosso objetivo principal aqui, né? Exigir seus direitos de consumidor, dar vez e voz para as populações, as pessoas dos bairros que ligam para a gente, as pessoas com as situações particulares que ligam para a gente. A nossa reportagem vai lá, você pode entrar em contato, eu pedi até da nossa produção para colocar aqui, viu, produção? E lembrando a você que se você tiver alguma coisa nessa coisa da justiça e quiser aproveitar a Semana Nacional de Conciliação, entre em contato com a nossa produção que a gente vai passar para a assessoria lá do pessoal do Tribunal de Justiça. É uma forma do nosso programa, que presta esse trabalho tão importante nessas relações de consumo, como o doutor Carim falou aqui, a questão da água, a questão de energia, quem está com problema de multa. Então você pode aproveitar e pode acelerar e muito um processo que de repente demoraria meses, até ano, para se resolver, e você pode, nessa Semana Nacional de Conciliação, ter a agilidade que você precisa. Então está dado o recado, fica essa dica muito importante para você que está em casa, e conte sempre com o seu programa Exija Seus Direitos. Nós estamos aqui para trabalhar para você. É um espaço da família amazonense. Nós estamos aqui para exigir
para cobrar, para defender os seus direitos de consumidor. E é claro que a gente faz isso com todo empenho, com toda dedicação, até porque esse programa ele tem um legado, o trabalho aí do deputado federal Marcos Rota, que acaba de se tornar vice-prefeito da cidade de Manaus, que vai assumir em janeiro, se Deus quiser. E a gente fica por aqui, minha gente, agradecendo a Deus por mais um dia, mais um trabalho.